Os obstáculos fazem parte da nossa vida, tanto acontecimentos maiores, crises grandes, quanto incômodos pequenos. Todos nós estamos enfrentando algo, e o que realmente importa é como reagimos diante disso. Como você lida com as dificuldades que aparecem no caminho. Seja muito bem-vindo, eu sou Cristine Schwember, sou psicóloga, e neste vídeo vamos falar sobre o livro O Obstáculo é o Caminho, a arte de transformar provações em triunfo, do Ryan Holiday. Esse autor ele usa dos ensinamentos da filosofia estoica para argumentar como é possível triunfar apesar das dificuldades, mesmo diante de situações difíceis. É uma leitura tranquila porque o autor usa de várias histórias de pessoas que passaram por muitas adversidades, mas que conseguiram alcançar êxito. O livro é dividido em 3 partes. O autor fala da percepção, da ação e da vontade. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas partes. A primeira ideia é que, mudando a percepção, a gente muda o jogo. Diante de uma situação difícil, diante de uma situação complicada, quando a gente muda a nossa percepção sobre isso, nós temos condições de reagir de formas diferentes. Segundo esse autor, quando a gente muda a nossa percepção sobre alguma coisa, a gente consegue resolver isso ou sair até melhor disso. Uma adversidade pode virar uma vantagem. Então a gente pode, a partir da percepção diferente sobre algo, entender que a gente consegue manejar isso ou até de que a gente consegue sair melhor daquilo que nos aconteceu. Tem um trecho do livro que é bem interessante, principalmente para essas situações que a gente não gostaria que tivessem acontecido ou que a gente julga serem injustas. Vou ler aqui para vocês. Você encontrará obstáculos na vida, justos e injustos, e descobrirá repetidamente que o mais importante não são esses obstáculos, mas a maneira como os vemos, como reagimos a eles e se mantemos ou não a nossa compostura. Bom, além disso, o autor traz vários exemplos do que ele entende por percepção e de como a gente pode alterar a nossa percepção sobre os eventos, sobre as nossas situações que vivenciamos. E no final dessa parte, ele traz alguns objetivos importantes para termos em mente. Eu vou ler esses objetivos aqui para vocês. Ser objetivos, isto é, olhar para a realidade da forma como ela é, controlar as nossas emoções e manter o equilíbrio, escolher ver o que há de bom em uma situação, acalmar os nervos, ignorar o que perturba ou limita os outros, pôr as coisas em perspectiva, voltar ao momento presente e focar no que pode ser controlado. Se vocês viram o último vídeo que a gente teve aqui no canal, a gente falou sobre como a gente usa na terapia algumas estratégias que os filósofos estoicos já costumavam utilizar. E essas estratégias são bem semelhantes às que ele traz aqui. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele passando no card e na descrição desse vídeo aqui. É interessante porque essas ideias elas se complementam. O grande detalhe é que essas instruções aqui, elas são simples, mas não tão fáceis de colocar em prática. Então pense numa visão de longo prazo, numa visão de progresso, de tentativas, de esforço nesse sentido. Na segunda parte do livro, o autor então fala da ação. Para que você tenha atitudes que sejam mais prósperas, que te levem ao sucesso, você precisa ter um certo controle emocional. Não dá para simplesmente reagir às coisas que acontecem na vida de uma forma impulsiva, sem pensar bem, sem ter esse controle emocional. Aqui o autor fala que a gente não pode simplesmente ceder aos nossos desejos, aos nossos sentimentos imediatos. Também que a gente precisa usar aquilo que a gente tem a nosso favor, que a gente tem ao nosso alcance para agir, e não esperar as situações ideais para começar um projeto, para colocar algo que a gente quer em prática. Ele fala bastante sobre a frustração, sobre o fracasso, de que muitas vezes a gente vai fracassar e que isso vai fazer parte desse processo. Então até para pensar, quando algo dá errado, como é que você reage diante disso? Você costuma ficar estagnado, você se isola, você culpa outras pessoas? Ou você mesmo diante de um fracasso continua usando aquilo que você tem ao seu alcance e parte para a prática, para aquilo que é possível ser feito?
Essa parte do livro traz vários elementos nesse sentido, para você dar um passo além, para você arriscar um pouco mais, fazer as coisas de uma forma bem feita, se esforçar, para você trabalhar nesse sentido e persistir, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de fracassos. E por fim, a última parte desse livro é sobre a vontade, sobre algo que é nosso, que ninguém pode nos tirar, é sobre a nossa fortaleza interior. Eu selecionei um trecho que achei interessante para compartilhar com vocês. Nossas ações podem ser restringidas, mas não a nossa vontade. Nossos planos, até mesmo nosso corpo, podem ser desfeitos, mas acreditar em nós mesmos, não importa quantas vezes sejamos obrigados a recuar, temos o poder de tentar mais uma vez. Ou experimentar outro caminho, ou ao menos aceitar esta realidade e nos decidirmos quanto a um novo objetivo. É o poder de você ser perseverante, de você conseguir acreditar em si mesmo, ainda que as circunstâncias externas não estejam a favor. E para concluir, 3 sugestões. Veja as coisas como são, faça o que puder, suporte e resista o quanto deve. Essas sugestões, elas são simples, mas também, como a gente falou antes, elas não são tão fáceis de colocar em prática. Mas eu acho que são ideias interessantes para a gente levar com a gente. Minha opinião pessoal sobre esse livro. Eu acho que é uma leitura que pode nos ajudar a construir mais força, mais resiliência, que pode nos dar um novo olhar sobre as dificuldades, sobre as situações difíceis que a gente enfrenta na nossa vida. Mas eu faço uma ressalva. Se você está se sentindo muito para baixo, muito desanimado, talvez não veja tanto sentido nessa leitura aqui. Isso pode parecer algo difícil demais ou distante demais. Mas, se você se entende enquanto alguém que está buscando evoluir, quer se desenvolver, quer tirar mais proveito das situações que acontecem, ter um olhar mais positivo sobre isso, então eu acho que essa leitura seria interessante. Me digam nos comentários se vocês já conheciam esse livro, se já leram, o que vocês acharam sobre, vou gostar de saber. E também comentem o que vocês acharam desse vídeo. Posso trazendo mais vídeos nesse estilo, falando sobre leituras que eu fiz, sobre leituras que eu acho interessante. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!